vamos aí para Mateus capítulo 4. Mateus 4. Nós vamos comparar Mateus com Lucas. Mateus 4, verso 1. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Nós estamos falando sobre o Espírito a semana toda. E veja onde o Espírito Santo o levou. A semana toda nós estamos falando sobre ele, falando quem é ele, falando como recebeu o poder dele. Mas aí a gente chega em Jesus, que é o nosso maior exemplo. E aí diz que Jesus foi levado pelo Espírito, que a gente estudou ele, para o deserto, logo após o seu batismo. Mas o Espírito Santo levou Jesus para o deserto, para ele brincar, levou ele para o deserto para ele ir com oásis, tomar banho, não foi para se divertir. Jesus foi levado pelo Espírito Santo para o deserto para ser tentado pelo diabo. Por que será que o Espírito Santo levou Jesus para o deserto? E por que foi levado para o deserto para ser tentado pelo diabo? Primeiro, por que foi levado para o deserto? E por que foi levado para ser tentado? O deserto. Por que Jesus foi levado para o deserto? Pode falar. Após o batismo, ele já estaria em preparação para o ministério, né? Então, assim, Jesus divino, mas Jesus também estava pelo homem, né? Claro que ele poderia até cair em tentação como homem, mas Jesus era divino, então ele ia suportar. E eu vejo também que essa passagem de Jesus ter sido tentado lá, ele também passa o bastão para a gente, como membros ou líderes da igreja, que assumindo essa missão, se já era após o batismo, se assim cristão, passado, né, ele também passará por dificuldades, né? Então eu vejo, porque realmente dizer Jesus tentado, né? E qual é a intenção do pai colocar o seu filho à prova? Né? Eu também vejo uma outra passagem que quando Jesus estava lá no Getsemane, que ele estava num momento de angústia, né? Ele perguntou ao pai, se possível, passasse o cálice, né? Não foi possível, vocês têm possível, não, né? Se possível, passa mesmo. Passa, né, esse cálice. Mas ele também, em seguida, ele dá a grande resposta, mas seja feita a sua vontade, né? Então, vi ali Jesus como divino, mas Jesus também como homem, sentia dores, medo, fome, sede. E ali é um lugar de desafios, né? O deserto é escassez, né? Alimento, água, a solidão, né? Não tem ninguém ali, né? Então, ser testado ali, você estava feito por Deus mesmo, acho que nesse sentido também, né? Exatamente isso. O deserto, ele é o primeiro passo na caminhada do cristão. Quando Deus libertou o povo do Egito, qual foi o primeiro lugar para eles foram? Para então chegar no Canaã. Quando Moisés matou o egípcio, ele precisou ir para onde para poder se encontrar com Deus? No deserto. Então o deserto, ele é o primeiro passo. E como o irmão falou aqui, o Leonel também falou, é o lugar onde você se isola, onde você fica com a sua mente, não fica mais distraída com nada, e ali você fica mais próximo de Deus. João Batista também, antes de começar a obra dele de batizar, ele também cresceu no deserto, em contato com Deus, em contato mais próximo com Deus.
Então o deserto é esse local isolado, onde a gente se desconecta do mundo e se conecta com Deus. Amém. Na nossa vida cristã, no nosso dia a dia, qual seria esse momento do deserto no nosso dia a dia? Um deserto que é alguém onde tem aquele encontro com Deus. A dificuldade, a diversidade, né? A gente procura Deus ali, né? A procura mais, né? Deus fica no silêncio do vago, no silêncio do deserto, né? Porque para ficar um silêncio aí, Deus atende, né? A nossa necessidade. E é bom focar um pouco mais. Eu acho que o deserto, antes de tomarmos cristãos, eu acho que a gente vai saber quando a gente tem muitas amizades, e aí agora quando a gente se decide a estar com Deus, a seguir a Cristo, né, a gente passa a se distanciar das pessoas que não vai querer caminhar mais. Na verdade, são elas que se distanciam da gente. O deserto vem pela ausência delas. Elas é que não querem quando a gente vai, não gostam quando a gente gosta. Porque Eu ia dizer isso, você disse. esse Felipe disse é bem interessante. Esse momento é o deserto, você pode terminar seu raciocínio, mas esse momento é o deserto cristão de todos nós. Porque aqui só tem, acho que poucas pessoas que não vieram do mundo. O maior de nós veio do mundo. Mas quando a gente se Só aliado. só aliado que não veio do mundo. Era nasceu na igreja. Eu Davi também não veio do mundo, ele não sabe o que é o mundo. Davi também não sabe. Davi não sabe o que é o mundo. Então, tirando eles dois, a maioria de nós aqui, sabe que quando a gente se converte, a gente perde aqueles ambientes. Não é porque a gente se afasta deles, é porque eles se afastam da gente. Aí é um momento de deserto, sabe por quê? Porque quando a gente chega na igreja, a gente também não tem amigos. Ninguém chega na igreja para invocar um grupo de amigos. A amizade na igreja ela é construída ao longo do tempo. O primeiro momento do crente é o deserto. Porque você fica bem boiando assim, nem tem mais seus amigos, você não vai mais para onde eles vão, você não ouve mais as músicas que eles ouvem, não compactua dos gostos deles, por isso você se afasta, você perde seu grupo, aí você chega aqui, aí pede sermão, pede repreensão, né? Pede luz, a luz vai só mostrando seus erros, suas falhas. Ele diz, eu estou perdido. Agora eu perdi dentro e perdi fora. Então esse é o deserto de todo cristão. É esse momento até você se equilibrar e se sentir amado aqui. Saber que aqui tem gente que se importa com você, que ora com você, que visita você, que tira as suas dúvidas, que ouve os seus lamentos, chama você para comer. Quando você é chamado para comer, a pessoa que lhe chama para comer está dizendo assim, vamos ser amigos. Vamos ser amigos. Eu gosto sempre de falar essa experiência dos evangelismos. Ninguém faz uma festa de aniversário para convidar os caminhoneiros que estão passando lá. Não, os doidos, danado de fogo. Caminhoneiros só andam com fogo. Porque eles comem as tardes, mais horas quando eles vêm na rua. Então ninguém faz uma festinha, fecha para lá na BR e não caminhoneiro para comer. Por quê? Porque comer é uma coisa que a gente só gosta de fazer com quem a gente gosta, com quem a gente conhece. Então, irmãos, quando vocês quiserem fortalecer a amizade com algum outro coletivo, com alguém que ia se batizando da palavra, que está vindo da igreja, quiser fortalecer, faça nem que seja um chá de captação. E chame os irmãos para se reunir, tomar aquele chá. Você fortalece bem a amizade com a atenção. Faz um chazinho, uma broazinha, um bolinho de milho, alguma coisa de longe. Chame os irmãos para comer junto com aquela pessoa novata. Porque é por isso que tem o PG. O PG é para a gente fazer isso. Para o novo convertido sair do deserto. Porque ele fica no deserto. Ele fica totalmente no deserto. Se diagonizo, né? Porque eu não sei qual é a passagem ali. Você ser o filho de Jonas. E que era o maior amigo da família dele. Jonas é amigo da Sim. E o filho dele não foi acolhido depois. Pelo rei, né? Então, porque era disciplinado, porque ele não tem problema. Aí a irmã falando isso.
próprio Jesus Cristo fez quando ele reuniu os discípulos. Ali está o traidor, mas Jesus serviu o traidor do mesmo jeito que serviu os outros. Né? Então, até a gente chegar nesse nível, né? Até a gente chegar nesse nível de desejar aliviar o deserto do outro, alegrar a vida do outro, é necessário que a gente passe por todo esse ensinamento e que alguns de nós tenham a disposição, tenham a iniciativa de fazer isso. Pois é. Então o deserto tem vários sentidos. E esse daí é o deserto que o irmão falou, da questão das provações. E o deserto não é para a gente ficar isolado. Lembre-se que tem pessoas que acham que para chegar perto de Deus, eles precisam se isolar do mundo. E aí, aquele caso que eu digo dos eremitas, que eles ficam lá se chicoteando, se batendo, isolados da sociedade. Temos até que ficam evitando contato com mulheres, passam a vida toda sem ter contato com mulheres. Mas o isolamento de João Batista no deserto, o lugar quando ele foi no deserto, não foi para ficar sem contato com as pessoas. Ele ainda afirma que ele foi para o deserto, mas ele sempre vinha para a cidade, sempre ficando atualizado com o que estava acontecendo, e lá no deserto ele teve contato com um grupo de pessoas que eram estudantes da Bíblia. Então, o deserto não é um lugar para você se isolar do mundo, é para você se conectar com Deus, para trazer o Deus para o mundo, para trazer Deus para as pessoas, certo? Mas vamos entender a outra parte da pergunta, né? Entendemos por que Jesus foi levado para o deserto, mas olha aí o final do verso 1. Aí vocês podem abrir também Lucas 4, que é, vamos comparar os dois textos. Lucas 4:1 e Mateus 4:1. Mateus 4:1 e Lucas 4:1. Mateus 4:1 e Lucas 4:1. Segura os dois aí. Eles estão contando a mesma coisa, mas um diz uma coisa diferente do outro, um detalhezinho a mais. Em Mateus 4 diz, Jesus foi levado pelo Espírito. E em Lucas 4:1 diz assim, Jesus cheio do Espírito Santo. Tem esse detalhe a mais. Ou seja, vocês lembram quando Jesus saiu da água, o vídeo mostra aí que o Pai falou lá do alto, esse é meu filho amado em quem eu tenho prazer, e desceu o Espírito Santo como uma bomba e pousou sobre ele. Naquele momento Jesus foi batizado com o Espírito Santo, ele estava cheio do Espírito Santo. E cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo levou ele para o deserto para quê? Para ser tentado pelo diabo. Como é que vocês entendem isso aí? O Espírito Santo levou Jesus para o deserto para ser tentado. Quando a gente for cheio do Espírito Santo, a gente vai estar pronto para qualquer parada que tiver no Espírito. Cheio do Espírito Santo, ele não arreda no caminho para nada. Pode vir um trator no cima dele. Se ele ficar cheio do Espírito, ele não arreda. Ele não tem medo de dificuldade, ele não tem medo de pressão, não tem medo de castigo. Pois é, muito bem, professor. Não foi? Sabe o quê? Eu joguei com Daniel. Foi por fogo. Se Deus quiser livrar mim. Se ele não quiser, mas fica sabendo. Isso é uma pessoa cheia de Espírito Santo. Diga amém. Amém. Esse daqui é uma pessoa que não lê. Louvado seja Deus. Ele aprende por ouvir. Estou envergonhando vocês. Estou elogiando. Pois é. Faltou pouco vezes, coitado. Mas eu não disse não. Eu já vi você que você é sábio. É um analfabeto sábio. Parabéns, irmão. Parabéns. Tem a palavra dentro dele. Ele só tem Meu filho dele. Aí olha só. Então, Jesus foi levado para o deserto para ser tentado pelo diabo. Então nós aqui estamos no deserto. A gente pode considerar que esse dia nós estamos no deserto, porque quando Jesus foi levado para o deserto, além de estar lá, o que foi que ele fez? Verso 2. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então Jesus está no deserto e Jesus jejuou. Nós estamos no deserto, nós também estamos jejuando. E
Jesus passou no deserto, nós também vamos passar hoje. E assim como Jesus foi cheio do Espírito Santo, nós também estamos sendo agora, nesse momento, sendo batizados pelo Espírito Santo. Amém. Sem uma capacitação, Jesus estava sendo capacitado para exercer o seu ministério. Como nós, membros, líderes, precisamos de nos capacitar, né? Exatamente. Ou seja, hoje seria um dia de capacitação, mas uma capacitação espiritual, né? Buscando o conhecimento da palavra e da unção do Espírito Santo, da proximidade, né, da palavra de Deus. Exatamente. Então, a capacitação é desse jeito. Então, vamos agora para as tentações. A primeira tentação, que é a tentação mais forte que nós temos nesse horário, que agora já é 1 hora. Quem está sentindo o rosto doendo? Quem está sentindo a dor na barriga? Já passou, já. A minha já passou. Tá vendo? É só aquela hora. Quando passa daquela hora, o organismo já se acostuma. Agora, para quem comeu de 6 horas, quem comeu na hora que acordou, talvez agora esteja terminando de digerir o que você comeu no café da manhã, e aí a fome esteja roxando agora. Mas para quem não comeu, já boa. Mas para quem ainda está sentindo alguma coisa, nós vamos aprender esse mantra que Jesus ensinou. Versos 3 e 4. Mateus 4, 3 e 4. Então, Mateus 4, versos 3 e 4. Diz assim: Então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: Se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Lembre-se, toda tentação, Satanás ele coloca em dúvida uma coisa que é certeza. Vocês se lembram da primeira tentação, como foi? Deus disse a Adão e Eva o seguinte: se você comer, você morre. E aí Satanás colocou uma dúvida na cabeça de Eva: e será que Deus disse que não é para comer de nenhuma árvore do jardim? Então, ou seja, uma coisa que Deus disse que era certeza: se comer dessa árvore você morre. Satanás jogou uma dúvida: e Deus disse que não é para comer de nenhuma árvore, para confundir a cabeça de Eva. Então aqui Satanás também colocou uma dúvida: se você é o Filho de Deus, ou seja, Jesus tinha dúvida de que ele era o Filho de Deus? Não. Ele precisava provar para Satanás que ele era o Filho de Deus? Não. Então as tentações que Satanás também coloca sobre nós é para a gente duvidar de uma coisa que é certeza. Será que Deus está cuidando mesmo de você? Será que Deus realmente se importa com a sua vida? Tentação é isso. Coisas que você tem certeza pela palavra de Deus, Satanás vem tentar fazer você desacreditar. Então Jesus não precisava provar nada para o inimigo. Satanás sabia que Jesus é o Filho de Deus mais do que ninguém, né? Se tem alguém no universo que sabe que Jesus é o Filho de Deus, é Satanás. Porque no começo ele era o anjo que ficava logo abaixo de Deus e ele tinha inveja da adoração que o universo dava para Jesus. Então Satanás não precisava de provas e Jesus também não precisava provar. E assim como nós não temos que provar nada para o inimigo, certo? Nós não temos que cair na provocação dele, porque não pode provar nada para ele. Então vamos terminar aí a tentação. Se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão. Eu vou dizer na versão mais comum, né? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Amém. Esse é o mantra. Se durante a tarde você sentir fome, a sua comida vai ser esse verso. Você vai sempre repetir isso na sua cabeça. Só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Amém? Essa é a sua alimentação de agora de tarde, até 4 horas. Não é de pão.
eu acho que assim é mais natural. Só lá em Carapachu. Ele falou que não Sabe, porque tinha as pessoas que falavam, eu sei que é difícil saber. Ao citar esse capítulo, esse verso, sabe? As pessoas ficaram assim, sabe? É a terceira vez que eu vai puxar aqui. Pronto. Agora todo mundo vai ouvir, mas eu Pois é. Isso é capaz de você ficar assim. Moisés ficou 40 dias lá. Jesus ficou 40 dias, né? Sem comer, né? Moisés ficou 40 dias no monte também. Capaz, eu não acho que é só Jesus, ser humano. Com a ajuda do Espírito Santo. Deus mandou o anjo fez um pão, assou ali, quando Elias acorda, o que eu fazer? Olha, como esse pão bebe essa água, Elias comeu e dormiu. Aí quando ele dormiu, bem ele descansar o anjo, epa, ele está dormindo demais, acorda. Vamos mais um pouquinho, beba mais um pouquinho. Aí a Bíblia diz que Elias, com a força daquele pão e daquela água, ele andou por 40 dias, até o Monte Horebe. Meu Deus do céu, ainda na tentação, pela miséria aí, gente, a tentação, tem gente que diz assim, não, mas as tentações que a gente enfrenta hoje é muito mais do que as tentações do tempo de Jesus. No tempo de Jesus não tinha essa imoralidade sexual, né? A menina de 13, 14 anos se montando no som do meio da rua, não tinha esse negócio de droga, não tinha esse negócio de... No tempo de Jesus as tentações eram... E eles achavam assim, muitos acham que Jesus, por ser o Filho de Deus, ele tinha benefício do Espírito Santo, ele podia, né? Ele não estava sem os poderes dele A ali, Bíblia né? diz que Jesus foi tentado em todas as coisas que o ser humano pode ser tentado. Todas as coisas. E a Ellen White diz que o ser humano cheio do Espírito Santo, ele pode resistir a tudo igual Jesus resistiu. Amém. Amém. É por isso que eu preciso disso. E que Jesus, ele era tão cheio do Espírito Santo quanto qualquer ser humano pode ser, se pedir. A Ellen White diz com essas palavras. Jesus era cheio do Espírito Santo, mas ele é igual a um ser humano pode ser, se pedir. Eu gosto de dizer que o nível que Jesus estava quando ele estava como ser humano é o nível que nós vamos estar quando receber o Senhor. É amém. Verdade. Quando a gente, com qualquer um de vocês, receber o Senhor lá na frente, nós vamos estar no nível de poder que Jesus estava quando ele estava aqui na terra. Isso não é blasfêmia, isso é uma coisa que está. Estevão foi batizado e selado, e aí ele disse, pode pegar pedra, uma apedrejado. E ele se preocupou, se curvou, antes de se curvar para receber as pedras, ele ergueu a cabeça e viu Jesus em pé para defendê-lo. Jesus defendeu ele? Jesus defendeu ele. Jesus disse, morra como eu morri. Porque o seu lugar está garantido. É o seu lugar. É o seu trono. Então, uma pessoa cheia do Espírito Santo, ele olha para cima e vê Jesus e ele pega o medo. Paulo também, né? Eu gosto de Paulo. Completei a carreira e guardei a fé. Aqueles heróis da fé da Idade Média que tem um que o cara ia colocar fogo por trás dele, você vê aqui para frente, vem para cá, que eu não estou com medo não. Primeiro ele teve medo, ele negou, aí depois se arrependeu, e perdeu a Deus, voltou atrás, aí ele foi firme até o fim, e pediu para colocar o fogo na frente. E se ele tivesse com medo, ele não quis se entregar. E perdeu o medo. Ele estava cheio do Espírito Santo. Todos eles perderam o medo. Essa história de Jerônimo, gente, ilustra muito a situação de pessoas que saem da igreja e voltam. Né? Por que uma pessoa se converte, é batizada e depois sai da igreja? Não tem como a gente responder por ninguém. A gente responde para a gente mesmo. Só que os grandes heróis da fé, eles também tiveram um momento de fraqueza. Né? Isso não é um João incentivo para você Batista, sair. viu a lição, João Isso não é Batista. um incentivo para você sair da igreja, confiar que quando você voltar, vai voltar melhor, porque você nem sabe se volta. Pode ser que o diabo defina você mesmo de fora. Só que todas as pessoas que voltam, elas voltam como que
para os tostos para acender a galinha. Ele disse, não, pode ir para frente, se você tivesse comido. E teve outro que os soldados chegaram, a casa dele era bem longe, bem longe. Os soldados passaram vários dias, 2 soldados, para ir buscá-lo, para ele ser executado. Aí os soldados chegaram cansados, aí ele disse, eu vou, deixa eu fazer a janta para vocês. Aí ele foi fazer a janta lá no grande conflito. Ele fez uma janta, uma sopa, serviu um soldado e depois ele disse, eu vou orar. Deixa eu orar. E o soldado ali, ele já tinha dado janta, os soldados sentaram, ele foi orar, orou 1 hora. Ele orou, aí depois agora vamos. Aí foi se entregar. Isso é uma pessoa cheia de emoção. Está no grande conflito, isso, bem na hora. Então, olha só. Essa foi a primeira, que é a que a gente está passando agora. Vamos para a segunda. 5 e 6. Mateus 4, 5 e 6. Diz assim: Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: Se és o Filho de Deus, atire daí para baixo, porque está escrito: Aos seus anjos ele dará ordens ao seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Amém? Sabe de onde é que são essa citação aqui que Satanás usou? Salmo 23. Salmo 91. Salmo 91. Salmo 91 é um salmo famoso, tão famoso quanto o 23. Muita gente tem esse salmo aberto em casa, na Bíblia, aquela Bíblia que fica ali pegando poeira. Eu trabalhava que a Bíblia é cheia de poeira, cheia de madeira. Ou é a Bíblia aberta desse salmo, é o calendário que tem esse salmo. Esse salmo é famoso. E é um dos salmos mais poderosos, que é aquele salmo que começa assim: Aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, a sombra do Potente descansará. E que tem aquele verso: 1000 cairão ao teu lado, 10 mil ao direito, não serás atingido. Esse verso está É um salmo tão poderoso que a gente usa ele até nesses momentos de possessão. No momento que a pessoa está possuída, a gente canta o hino 33 e lê esse salmo 91. Agora veja o seguinte: um salmo tão poderoso, Satanás tem coragem de usar. Ele é cabrível. Ele conhece. E é uma dupla profecia, né? Esse salmo aqui, no final também dos tempos, né? E o caiu ao teu lado, no canto direito, no peste e tal. Vai cair as pestes, né? Tal. É uma dupla profecia, né? Olha aí. Então Satanás, ele conhece a Bíblia melhor do que nós. Se a gente soubesse da Bíblia, tanto quanto Satanás sabe, né? Então, ele conhece a Bíblia, mas o fato dele conhecer a verdade não foi o suficiente, porque só se conhecer a verdade, mas não deixar que ela ocupe você, não tem sentido. Não tem valia nenhuma. Eu posso saber a Bíblia todo de cor, mas se eu não me firmar na verdade que eu conheço, não adianta. Então, gente, essa é a questão. Satanás, ele pode pegar um texto, tirar ele do contexto, para usar como pretexto para tirar você de Deus. Então ele usa qualquer parte da Bíblia, tirar o texto do seu contexto para usar como pretexto para desencaminhar você. Pois é. É exatamente o caminho de Satanás. O serviço de Satanás é dizer o que Deus disse. Ele usa as próprias palavras, só que ele bota uma bíbliazinha ali. Olha, você veja aquela. Não comeja Certamente não morrerás, né? Certamente não morrerás. Deus diz: é verdade que quando você comer, morre. Certamente não morrereis. Então ele muda o que Deus diz. Ele bota um detalhezinho. É para descansar um dia na semana, mas vamos só ser 7, não vamos no primeiro dia da semana. Outro exemplo de texto fora do contexto, ou contexto. É o que a gente vai estudar essa semana na lição. A questão do sábado. As pessoas dizem, o que entra pela boca não contamina. Então, eles dizem esse texto tirado do contexto. Porque se eles disserem esse texto dentro do contexto, esse texto não está dizendo que é para mim comer tudo que ele está dizendo. Jesus está falando de outra coisa. Jesus está dizendo que
Por onde é que entram os vícios? Vício contamina ou não contamina? Então, se esse texto for tirado do contexto, ele é um pretexto para tirar você do texto. Então, Essa aqui é a Bíblia. para você não cair nessa armadilha, você tem que fazer o quê? Estudar, Conhecer orar, bem a buscar. fundo a palavra de Deus. E não só conhecer, entrar em processo de jejum, de oração constante. Pois é. Então, se Satanás usou a Bíblia para tentar Jesus, como é que Jesus se defende? Com a palavra. Verso 7. Jesus respondeu: também está escrito. Ó, você está dizendo que está escrito, mas eu também. Você acha que Satanás não foi eu que escrevi? Essa palavra que eu Foi eu que mandei ele E foi eu escrever. só a palavra? Foi eu que mandei Moisés escrever. Também está escrito: não põe à prova o Senhor seu Deus, deixe ser atrevido. Então, é assim que ele rebate Satanás, com a Bíblia. A Bíblia. Com a Bíblia. Se Satanás usar a Bíblia para tentar enganar, você também usa a Bíblia para se defender e não cair no engano dele. Essa passagem aí está em Deuteronômio 6,16. Não tentarás o Senhor teu Deus, Olha aí. como tentaste maçã. Agora, última tentação, verso 8. Quando Jesus dá essa resposta, eu acho uma resposta muito polida, delicada. Porque como Deus podia fulminar ele naquele momento, não é? Só que ele ia comprometer todo o plano da redenção. Porque o que Deus quer mostrar para o universo é que ele é justo. Um detalhe desse que você falou agora Aí, é que Jesus poderia ter evitado a tentação. Não, estou orando aqui, eu não quero interferência não, eu quero ficar focado aqui. Inimigo, fique longe, eu não quero esses 40 dias sem interrompido. Não tem quando você fica no quarto ali concentrado e você bota aquele negocinho, como é que é aquele que bota na porta? Não perturba. Não entra, não perturba, não bate. Jesus podia ter feito isso, né? certo. Mas Jesus se permitiu ser tentado e ele não afastou o inimigo. E a questão de um estar no querer dele, está no querer de E a Deus. Bíblia diz que naquilo que ele foi tentado, ele é altamente capaz de livrar qualquer tentação. Ele não foi para a tentação sem propósito. Ele foi para a tentação para livrar aquele que é tentado. E era o propósito. E era o propósito. Olha, Luciano, se E era ali, irmão, era o propósito de Deus, não era o propósito dele. Deus estava ali. Porque ele, como ser humano, estava como zaseado com o seu poder, né? Da sua divindade. E é Deus nisso estava- que ele se submetia a Deus, né? Ele sendo Deus, ele se submeteu a Deus, o Pai, e ao Espírito Santo para viver tudo que nós vivemos. Então, Mas que ele orasse, se fosse a vontade do Pai passar por aquilo, ele tinha que passar por aquilo. lembrando É a também vontade do Pai. que Jesus olhava para o futuro, ele sabia que aquele acontecimento ali, aquele momento, ia ser escrito. Então, para ensinar para nós como se livrar da tentação, a forma que Jesus usou para se livrar foi usando a Bíblia, que é a maneira como a gente deve usar hoje. Se submetendo. Então, vamos terminar as tentações. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isso lhe darei, se prostrado você me adorar. Ok? Então, até agora, Satanás estava dizendo sim. Ah, mas aqui diz sim também, né? Se prostrado você me adorar. Olha aí. Então, eu já disse a vocês, Satanás coloca em dúvida aquilo que já é certeza. E também ele quer oferecer algo que você já tem. E ele não tem. E ele não tem. Vocês sabiam que as moradas que nós vamos morar lá no céu pertenciam inicialmente a Lúcifer e os anjos? Eles perderam. Eles perderam o direito de morar nos planetas. Eles perderam as moradas eternas. Eles foram despejados do céu. O Espírito de profecia. Os lugares que nós vamos morar lá no céu, as mansões que Deus estava preparando para nós, desde que Ele voltou para lá, eram os lugares que pertenciam a Lúcifer e seus anjos antes, no começo. Olha, na verdade, ele está preparando os lugares. Os lugares são palacetes de pérolas preciosas. Ele está preparando
nós para morar lá. Amém. Olha aí. As casas não prontas. É pronto, aí Quem está construindo não é quem não sabe de novo. você tirou um milhar? Vai. Melhor das casas, porque lá está tudo pronto. Mas com tudo isso, assim, o que aconteceu de Deus ter mandado ele descer, foi bom para quem? Para nós. Olha aí, foi bom para nós. Deus sempre fica na vitória. Deus sempre fica na vitória. Pois é. Voltando aqui, Davi, que eu não cheguei a falar sobre o que eu disse que nem só como viver ao homem, e nessa história usar em um texto fora do contexto. Eu li porque eu percebi isso para algumas pessoas, e nunca esqueci disso, e olha que isso está um bocado viajado. Mas o dono do estabelecimento lá, ele pegou um feriado lá e disse assim, pegou um litro de uísque e disse, nem só do pão viverá o homem, também disse aqui. E eu guardei aqui, eu nem deitei joelho nessa época, mas eu guardei, e olha que isso está encadeando. E eu uso isso até hoje assim como uma coisa que ele usou, não pela boca dele, e sim pela boca de Satanás, talvez até para assim, botar na cabeça de todas as pessoas que aquilo é certo. E eu nunca esqueci disso, mas nunca adiante. O livro de uísque, ele fez isso na presença de várias pessoas. O estabelecimento lá tinha várias pessoas, vários caixas. E ele, como dono, ele foi lá na bandeira, passou no caixa, que na verdade ele era um dos donos, que era uma sociedade. E ele fez isso na presença de todo mundo, e eu estava incluído na época lá, eu estava prestando serviço extra lá. Aí eu observei aquilo e disse, que coisa errada que isso faz. Mas eu guardei aquilo na minha mente e na hora eu entendi que aquilo não era certo. Aí por isso, essa história de usar uma coisa ali fora para mostrar o outro lado. Olha, o exemplo da vida real. Tomara que ele se converta e se arrependa dos pecados cometidos, porque caso contrário só vai restar um lado de fruto. Pois é. Isso eu guardei assim na minha mente. Esse Senhor aí se arrependa e se converta. É muito forte. Então vamos entender isso aí. Então, como eu disse a vocês, nós já temos um lugar que pertence a nós. E um dia pertenceu a ele e ele perdeu. Aí Satanás pega e quer oferecer para nós coisas nesse mundo, certo? Sendo que a gente já tem algo muito melhor esperando a gente. Essa é a tentação. Ele oferece uma coisa temporária, uma coisa fruto, material, que passa, sendo que a gente tem algo que é duradouro e que é eterno nos esperando. Olha aí. O que ele oferece para a contratação, ele não é dono, ele não é proprietário. Satanás não é proprietário de nada. O dono de tudo aqui é Deus. Amém. É falso, Satanás é falso. Cabido. Satanás é falso. Ele tem o poder de nada. Não tem poder de Cabido. Ele teve uma vida a oferecer a Jesus. Ele ofereceu um Criador, ele sabendo que Jesus é Criador. Isso mostra o tanto que ele é um enganador. Então, agora sim, depois dessa tentação, depois dessa afronta, desse cabimento, olha o verso 10. Então Jesus lhe ordenou: retire de Satanás, ou vá embora, Satanás, porque está escrito: adore o Senhor seu Deus, e a Ele dará desculpa. Somente a Ele dará desculpa. Bem? Agora, Jesus expulsa Satanás, Jesus manda ele se retirar, e cita o texto: a adoração é somente a Deus. Ele é o Criador de tudo, só Ele pode dar vida, Ele que é o verdadeiro dono de todas as coisas. Amém. Você termina aquele final do que você faz. Deixa eu colocar para vocês uma coisa aqui. Por que Jesus deixou ele ir até a terceira habitação? Tem uma explicação, até no sermão de prega, que todas as tentações estão dentro dessas três. Todas as tentações que o ser humano enfrenta estão dentro dessas três. Alimentação, Satanás só usa a meia. alimentação, comida.
os prazeres, A mesma estratégia, desde e a lá. adoração. Ele tentou usurpar a Deus, né? Vocês, Lá no Éden, Adão foi tentado na comida. Aqui ele foi tentado na comida. Também. Aí vai. Aí depois na árvore, a mulher viu a árvore, ou seja, ela cresceu os olhos para a árvore bonita, um fruto bonito, uma ambição, né? E ela acreditou na conversa da frente que o fruto era bom para dentro de ela, quis ser mais sábia do que a sabedoria que Deus tinha dado a ela. eu sempre digo, quando eu falo disso aí, eu sempre digo o seguinte, que se essas três tentações funcionaram com Adão e Eva e vem funcionando com cada pessoa desde lá, por que ele vai mudar? Por que ele vai mudar mexendo no tempo que está ganhando? Se eram três pessoas tipo assim, sem pecado, né? Estava com Deus. E conseguiu, mas nós, ser humano, pecador, agora vai ser mais fácil. Aí alguém pode dizer, não, mas hoje o Satanás ele aprimorou, hoje ele deve ter feito tentações novas, não é possível. 100 mil anos usando a mesma coisa. Será que ele é tão burro assim? 1 João 2, 17. 2, 15, quer dizer, aqui João está escrevendo para nós hoje, dia de hoje. 1 João, não é o Evangelho, é o 1 João, perto do Apocalipse. 2, 15 e 16. Melhor, só o verso 16. Lembre-se, 1 João 2,16. Lembre-se que lá a primeira tentação foi: a mulher olhou para a árvore, olhou para o fruto e viu que era agradável aos olhos, bom para se comer e desejável para dar entendimento. Agradável aos olhos, bom para se comer e desejável para dar entendimento. E isso faz, sabe quantos anos? 6 mil anos. Agora, verso 16. 2,16. Porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, bom para se comer, os desejos dos olhos, agradável aos olhos, e a soberba da vida, desejável para dar entendimento. Não procede do Pai, mas procede do mundo. Aqui Davi fala Concupiscência pecaminosa. Concupiscência. Então, olha só, em Lucas 4, quando Jesus expulsa o inimigo, termina de um jeito tanto obscuro, mas que é a realidade. Lucas 4,13 termina assim, ó: tendo concluído todas as tentações, o diabo afastou-se de Jesus até momento oportuno. Ou seja, ali naquele momento ele saiu, mas depois ele ia voltar. Então as tentações nunca vão parar enquanto a gente estiver nesse mundo. Ele pode vencer essa, mas Satanás vai e usa outra coisa, porque ele sabe nossos pontos fracos. Lembre-se, Satanás ele não consegue ler a sua mente, mas ele consegue adivinhar. Assim, a gente fica assustado com o celular. Ele consegue ouvir o que a gente está dizendo, e assim que a gente abre, já aparece uma sugestão de um negócio que a gente estava conversando com outra pessoa. A gente fica assustado com o algoritmo do celular. Então o Satanás é muito mais inteligente que o algoritmo do celular. Ele lê expressões. Deixa eu dizer de novo o que aconteceu. Os irmãos que estavam aqui outro noite viram todo mundo que passou esses dias aqui, essas noites. Vocês viram, vocês estavam com a revista, vocês viram que eu saí do assunto da revista por causa daquelas pessoas que estavam aqui, aqueles visitantes. Eu saí, eu deixei a revista, porque o conteúdo da revista não tinha como aplicar num público que não conhece a Bíblia. Né? Então, por causa das visitas, eu saí da revista e fiz uma palestra aqui, uma palestra da hora, né? No Civil nos 30. E falei das três mensagens angélicas, falei da Babilônia espiritual, da Babilônia confusão religiosa. Aí quando eu cheguei em casa, meu celular estava desligado na bolsa, eu nunca trago na igreja. Só que eu não trouxe. Ele estava desligado, eu não falei com ele, eu não usei ele aqui. Quando eu cheguei em casa, eu liguei a luzinha dele, estava tudo que eu estava falando aqui. Apareceu a reportagem sobre a Babilônia, as fotos,
sobre a queda da Babilônia, data da queda, comprovando que o celular ouve e registra. Então, irmãos, não tem como cristão nenhum se esconder do poder que vai perseguidor de Deus. Não tem como se esconder, porque ele sabe quem somos nós, o que nós gostamos, o que nós comemos, o que nós assistimos, que música nós ouvimos. Eles sabem tudo de nós. Você não se esconde mais. Não existe mais lugar para esconderijo. Quem quiser vencer, tem que ir para cá, assim, porque aqui embaixo não tem mais buraco não. Naquele tempo que comia com as caleres, os penhascos dos burros, agora não tem mais não, porque todo mundo tem muito É que a gente está falando alguma coisa, o celular começa a falar, do nada, o celular tudo, né? interage. Por voz, né? Você A tem nossa essa voz é essa. O celular é sensível à nossa voz. Aí a gente pensa, aí a gente olha assim e pensa, um algoritmo é uma coisa assustadora. Aí olha, o irmão disse, o inimigo, ele não vê a sua mente, mas ele vê a sua fala, ele sabe o que você fala, as suas expressões faciais, ele sabe os seus gostos, ele sabe as suas preferências. É o verdadeiro psicólogo, né? O psicólogo do mal. Ele olha o seu comportamento desde que você é criança e ele sabe o que você gosta mais e vai dar tentações personalizadas para você cair. Ele vai pegar uma coisa que é tentação para fulano e jogar para você, vai pegar uma coisa especial para você cair. Mas quando a gente resiste às tentações, quando a gente vem seguindo essa cartilha que Jesus ensinou, Mateus 4:11. Satanás vai continuar tentando, mas a cada tentação vencida, olha o que acontece. Com isto, o diabo deixou Jesus, e eis que vieram anjos e o serviram. Amém. Então podemos ter certeza que nas tentações que a gente vencer hoje, quando acabar esse jejum, os anjos vão vir em nosso auxílio para nos prestar socorro e para estar junto conosco. Amém. Deus manda anjos para nos livrar do mal e para nos ajudar a superar as dificuldades que nós colocamos. Então, gente, se nessa data você sentir fome, lembre-se dessa história, lembre-se desse mantra. E manda. Só do pão viverá o homem, mas toda palavra que procede da boca de Deus. Sim, vamos lá. Desde 2016 que a gente faz isso. Vamos fazer de um por um. Qual é o mantra que nós temos que decorar? Vamos passando assim, vai. Amém. Amém. Nem só do pão viverá o homem, e sim da palavra de Deus. Amém. Não só do pão viverá o homem, mas toda palavra que sai da boca de Deus. Amém. 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 Não só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Amém. A minha Bíblia as escrituras sagradas afirmam: o ser humano não vive só de pão, mas de tudo que Deus diz. Amém. Não só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amém. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que se procede da boca de Deus. Amém. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Amém. Nem só do pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Amém. Nem só do pão viverá o homem, mas toda a palavra que procede da boca de Deus. Amém. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Amém. Nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amém. Nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Amém. Nem só do pão viverá o homem, mas de toda palavra da boca de Deus. Amém. Nem só de pão viverá o homem, mas da palavra que sai da boca de Deus. Amém. Nem só de pão
Amém. Nem só de confiar ao homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Amém. Do jeito que vocês estão, agora nós vamos cantar uma música que fala justamente sobre jejum. Essa é uma música que a gente sempre canta, todo dia de oração, e também é só nesse dia. A gente só canta uma vez por ano. Uma vez só. A gente canta com jejum e oração. Cada dia em canção com jejum e oração.